E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar um pouco sobre essa possibilidade, de um patrocinador chinês chegar ao Cruzeiro nos próximos anos. Eu tentei dar uns dias a partir daquela notícia inicial para ver se saía mais alguma coisa sobre isso. Não saiu mais nada a respeito, mas vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui no canal. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para manifestar as suas opiniões sobre isso. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? A notícia levantada pelo Super Esportes na semana passada dava conta que a LEDman, que é uma empresa chinesa fabricante de LEDs, telão, TV, esse tipo de coisa assim, estaria interessada em começar a investir no futebol brasileiro e teria aí uma negociação em curso com o Cruzeiro para ser um dos nossos patrocinadores a partir das próximas temporadas. Inclusive os valores que citaram para essa parceria seriam muito interessantes, de que os chineses estariam dispostos a pagar 20 milhões de dólares para ter esse espaço master de patrocinador master da camisa do Cruzeiro por 4 anos. Fazendo uma conta simples, hoje o Cruzeiro recebe 10 milhões de reais por ano da Caixa. 20 milhões de dólares pela cotação atual dá quase 80 milhões de reais. Então a gente estaria ganhando quase o dobro por ano, porque seriam 20 milhões de dólares, 4 anos, ou seja, dividindo esse esquema aí, 5 milhões de dólares por ano, que daria aproximadamente 20 milhões de reais, a gente estaria quase dobrando o valor do nosso patrocínio. No entanto, essa conversa não teve mais novidades, não teve nenhum capítulo a partir disso. Foi citado, inclusive, que a LEDman não está pensando mais em entrar no mercado brasileiro esse ano e que esse patrocínio poderia vir mais para frente. Ainda falaram da possibilidade da LEDman não ser o patrocinador master, mas ocupar um outro espaço na camisa, A gente sabe que os caras tentam botar espaço na camisa, vira aqueles abadá louco lá. Mas enfim, essa conversa infelizmente não foi para frente e eu não tenho muito otimismo sobre isso por causa da saída do Marco Antônio Lage do clube. Ele que ocupava um papel chave nessa questão estratégica de captar novos patrocínios, novos recursos para o Cruzeiro, foi o último aí dos diretores que deixou o clube. E eu acho até importante a gente fazer um parêntese para ressaltar um pouco, os clubes de futebol brasileiros, eles são administrados por amadores. Por que eu tô falando isso? Porque os caras não sabem trabalhar? Não necessariamente. Porque eles são amadores, eles não são profissionais da área. Aí você pode falar, mas o presidente do Cruzeiro tem não sei quantos anos de administração. Ele não tem experiência em administração esportiva, em administração de um clube de futebol. O Itamar Machado tem experiência? Tem. Ele tem a experiência de ter levado um clube pequeno quase à glória, que foi o caso do Ipatinga, e à ruína, porque foi ele também que faliu o clube depois. Então é isso que a gente tem que pensar um pouquinho e projetar a coisa mais pra frente. E eu acho uma coisa meio estranha, e até para não dizer meio suspeita, o fato de que profissionais que chegaram ao clube como referências na área, o caso lá do Bernardo, o André Luiz, enfim, vários caras, além do próprio Lage, chegaram ao Cruzeiro, trabalharam um tempo por lá e pouco depois pediram demissão. Em menos de um ano, todos eles foram embora e ficaram só os amadores, digamos assim. Ficaram só os caras indicados pelo presidente ou os caras que foram de fato eleitos. Então é uma coisa que me preocupa, porque se a ideia era profissionalizar a gestão do Cruzeiro e todos os profissionais pedem conta no primeiro ano, algo me diz que tem coisa errada nessa história. Obviamente nós somos leigos para falar alguma coisa mais detalhada sobre isso e não estamos dentro do clube. Mas é aquela coisa, não cheira bem. A gente sabe que a situação financeira do clube é ruim, o próprio Lage lá na carta de despedida dele falou que o Cruzeiro vive a pior crise financeira da sua história e essas coisas deveriam ser levadas com um pouco mais de seriedade. Não parece ser o caso, A diretoria atual do Cruzeiro parece agir de uma forma como se tudo estivesse caminhando muito bem, como se tudo tivesse certo. Pelo que a gente sabe, o que os caras têm que pagar para elenco, para jogadores, para comissão técnica a respeito de premiação, de salário e tudo, eles estão arcando tudo direitinho, tanto que os próprios jogadores fazem questão de falar isso constantemente, Até nas entrevistas lá após título, parece que até as premiações estão todas sendo pagas em dia. O que me deixa um pouco preocupado é que e as outras contas? E os empréstimos bancários? E as questões que o clube tem lá na justiça? Será que essas coisas também estão sendo pagas? Porque uma coisa é fato, não é uma gestão apenas que é culpada por ter endividado o clube.
são uma sequência de gestões ruins e que não cuidaram devidamente do problema. Será que essa gestão está cuidando? Isso é uma coisa que a gente só vai ter de fato uma noção quando for divulgado o próximo balanço, né? Porque esse balanço divulgado da dívida de 430 milhões, ele é referente a dezembro do ano passado. Ele tem algumas questões atualizadas, como lá direitos econômicos de alguns atletas, né? No caso o Bruno Silva e o Mancoejo, que eles incluíram nesse último balanço. Mas esse é o exercício que foi deixado pelo antigo presidente Gilvan. Como será esse primeiro balanço e como será que as contas estão? Vamos torcer para que as coisas estejam melhores, para que os caras estejam de fato pagando as contas. Mas enfim, é uma situação que preocupa, porque se tudo estivesse caminhando muito bem, todo mundo fazendo muito bem seu trabalho, eu acho que não haveria motivos aí para, se eu não me engano, são 5 diretores no total que pediram conta no decorrer do ano. Então, assim, é uma situação meio complicada. Para finalizar sobre o patrocínio, se aparece uma empresa estrangeira assim disposta a investir, seria uma coisa muito boa. A gente sabe que a economia não está aquecida, as empresas nacionais não têm investido muito e o futebol acaba sendo reflexo disso. O valor dos patrocínios caíram não só para o Cruzeiro, mas para todos os clubes brasileiros. E aquele negócio, a partir do momento que a economia fosse recuperando, se a gente consegue ter um envolvimento de uma empresa séria, como é o caso da Ledman, seria interessante. E eu falo essa coisa de ser uma empresa séria porque os caras, por exemplo, eles dão nome atualmente para a segunda divisão do futebol português. Igual tem aí esse campeonato brasileiro Açaí, igual tinha antigamente a Barclays Premier League, né, que era comprada pela Barclays, que é um banco. Enfim, é uma empresa que parece estar investindo forte no futebol. Pelo que eu vi, eles administram 2 clubes, um na Austrália e um na própria China, né? Então, assim, parece ser uma empresa séria que não vai dar uma de Dry World, né? Que veio aquela vez para patrocinar o Atlético Mineiro, não pagou, não entregava camisa, não fazia porra nenhuma. Isso são coisas que a gente tem que avaliar também, se o acordo que essas empresas assinam com os clubes vão ser cumpridos, né? Porque não adianta só assinar um acordo maravilhoso se os caras vão dar um cano depois. Mas enfim, eu não tenho nada contra, por mais que a gente se incomode com as camisas abadá, com aquele monte de patrocínio aí, é uma coisa que não tem como a gente ir contra, cara. É a direção do mercado mesmo, tem que aceitar os fatos. E o bom é que eles têm vendido camisas para os torcedores sem esse monte de patrocínio, né? O que é uma coisa muito positiva. Eu, pelo menos, se pudesse sempre contar com camisas sem patrocínio, eu preferia. Mas a gente tem que levar a necessidade financeira do clube além de qualquer benefício estético, digamos assim. E se é para encher o negócio de patrocínio, que seja, mano. A gente viveu anos aí com aquele BMG horroroso, laranjado na camisa e ninguém morreu por isso, não é verdade? Tomara que essa minha impressão de que o negócio esfriou a partir da saída do Laje seja falso e que os novos dirigentes consigam assinar um patrocínio vantajoso, porque convenhamos, 10 milhões de reais pelo patrocínio Master do Cruzeiro é um valor ridículo pelo tamanho que o Cruzeiro tem. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui, me alonguei mais do que gostaria, mas é normal, a gente começa a falar, né, abre a matraca e vai embora. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, usa os comentários para você também manifestar a sua opinião e a gente poder ter uma discussão aqui, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!